Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à leitura dos signos de água. Eu tô fazendo nesse formato agora, não vou mais colocar câncer, peixe, escorpião. Vou deixar você escolher a opção que mais faz sentido pra você, tá bom? Então, eu vou sortear aqui contigo. Se você já quiser ir direto pra opção, tá tudo certo. Na descrição do vídeo você já acha já a minutagem, beleza? Então vamos. Divino Superior Criador de tudo que é, eis-me aqui. Sorteio. Opção número 1. Shiva, destruição. Palavra-chave, né? Opção número 2. Brahma, criação. Opção número 3. Kamadeva, palavra-chave, amor. Então bora, né? Vamos lá, opção número 1, Shiva. Vamos lá, signos de água. Divino Superior, Criador de tudo que é, eis-me aqui. Que as pessoas do signo de água que se conectaram com a opção número 1, Shiva, precisam saber neste momento. Claro, Yeshu, Exu Amujubá, salve as suas forças. Claro, e as pombogiras. Claro, e Shiva. Vamos lá, coragem. A carta da coragem. A desaceleração, ela caiu invertida. Controle numa posição de recuo equilibrado. Gente, o que eu tô vendo aqui desde já é um grande incentivo. E aqui a carta da inocência no bottom deck. Eu tô sentindo aqui um incentivo muito forte para vocês continuarem com velocidade a fazer o que vocês estão fazendo. Eu sei que vocês sentem um quentinho no coração de vocês, né? Sentem uma coisa até que como se fosse uma missão. Eu preciso fazer isso, né? Até que para que eu consiga respirar. Eu não sei que situação você está passando na sua vida, se você tá com um problema ali nos relacionamentos, nas finanças, em qual das 9 áreas aí você tá tendo algum problema, mas eles estão encorajando vocês nesse momento a conseguirem, a seguirem em frente, tá? Tem uma coisa aqui de vocês aprenderem a pedir ajuda, ou a respirarem, ou a descansarem, mas não a pararem. Tem uma coisa aqui sobre eu não sei aqui se vocês estão acostumados muito a meditar, ou muito acostumados a repousar muitas vezes, sabe? Eles estão encorajando vocês a fazerem as coisas de um outro jeito. Parece que vocês têm uma personalidade que vocês desconheciam. Pode ser que vocês sejam muito, sabe, acelerados, e vocês foram condicionados a se acalmarem, a serem pessoas equilibradas, calmas, e parece que aqui vocês não são assim. Vocês são muito acelerados, vocês têm um pensamento muito acelerado, então assim, é como se você estivesse recebendo um convite de não controlar isso. Eu não tô falando assim pra vocês fazerem mal pra vocês, com um pico de estresse lá no alto, não tô falando disso. Tô falando com relação a alguma coisa saudável, uma coisa que vocês gostam, assim, até que vocês acham até divertido, né? Vou fazer, vai dar certo, blá blá blá. Claro que a gente tá falando com o idoso aqui, né? O idoso tem maturidade, mas não da maior parte dos idosos, né? Vamos colocar assim. Mas assim, aqui a gente tá falando da carta de uma maturidade, é uma inocência assim de alguém que já viveu a vida e já percebeu o que vale e o que não vale a pena, tá? Então tem uma coisa aqui disso, de alguém que já, né? Então assim, você sabe o que vale a pena e o que não vale. Então tem uma coisa aqui de você continuar com esse ritmo, tá? Não perder esse ritmo, continua, vai. Porque assim, tem uma coisa que sabe quando a gente tá num momento da nossa vida que a gente não vê perspectiva, não vê que aquilo ali vai melhorar, não vê que aquilo vai mudar, a gente não tem uma coisa aqui, tá? Tem uma coisa aqui de muita água, assim, uma torrente.
Vê que eu tô falando assim, né? Então, assim, tem uma coisa aqui de vocês... Eu tipo, sabe quando a pessoa fala assim, eu não sei como é que eu vou resolver isso aqui, sabe? Mas eu tô com vontade de fazer esse troço aqui, então faz esse troço aí. Tá? Continua fazendo, vai fazendo, eu não sei se isso vai dar... Sabe? Tem uma coisa aqui de vocês, não sei o que vocês começaram a fazer aí. Vocês acham que isso aí não vai levar em nada. Mas assim, continua fazendo isso aí que você colocou pra fazer. Não desacelera, tá? Não se controle, tá? É menos juízo aqui, tá? Aqui é pra um pessoal que tem muito juízo, que não faz nada assim demais, sabe? Tem uma coisa aqui sem juízo pra você. Mas o que aqui? Aqui tem um 3 de paus numa posição de desbloqueio. Tem uma coisa que tá chegando pra vocês, que vocês estão esperando há muito tempo, que é de vocês, tá? Tem uma coisa aqui, ó, um 10 de ouros bloqueado. E um 9 de paus bloqueado. Tem uma coisa aqui, gente, que assim... é como se vocês podem estar lidando com uma pessoa do signo de Virgem, tá? Tem alguém aqui, alguma pessoa aqui, ou tem um karma familiar que eu tô sentindo, tá? E eu vou falar bem claro assim o que eu tô vendo, mas assim, isso pode ser, quando a gente tá falando do aspecto de terra, a gente tá falando de todos os naipes juntos, então pode ser qualquer área da vida. Eu vou falar especificamente sobre moeda, tá? Mas você pode levar isso pra qualquer lugar. Tem gente que é controlada pela energia do dinheiro. Se o dinheiro tá ali, a pessoa tá de bom humor. Se o dinheiro não tá ali, a pessoa fica de mau humor. E não que o dinheiro não seja bom, ele faz todo mundo sorrir na maior parte das vezes, né? Dependendo das intenções para qual ele é usado, tá? Tem gente que sofre com isso, tá? Mas tô falando na realidade das pessoas que na maior parte são boas, tá bom? Então, a gente tá falando aqui sobre... a pessoa é controlada. Então assim, tem um karma familiar que as pessoas precisam passar, ou que os envolvidos aí na sua família, principalmente, se você tá falando de uma empresa, se você tá falando sobre uma equipe de trabalho, tá? Você tem que bater meta e tudo mais, e tem um grupo ali da qual você faz parte, se você continuar fazendo, porque assim, é um ambiente difícil, é um ambiente escasso, é um ambiente assim que tá passando por, sabe, por coisas, mas assim, karma de cada um. Você vai conseguir alcançar e florescer nesse solo, mesmo que pareça que você não vai, e não para. Estão falando, não para aqui, continua fazendo isso, continua nesse fluxo, que você vai conseguir receber o que é teu de direito. Só que tem alguma coisa que algum familiar seu, que algum integrante da equipe, ou a equipe toda, ou a família toda, precisa passar para que aprenda a bloquear a ansiedade com relação a esse aspecto, porque tem gente aqui que é controlado pela energia do dinheiro, ou suponha, enfim, tem alguma coisa que cada pessoa tem ali o calcanhar, então se isso tá bom, eu tô bem, isso aqui não tá bem, e tá pegando sempre nisso, que é pra pessoa aprender a entender que isso não pode controlar a vida dela, tá? Então assim, tem algo acontecendo, isso tá acontecendo aí na vida de vocês de fato, realmente tá um solo difícil, tá? Você tá plantando aí, não tá fácil, você não vê assim melhora no coletivo, no geral, tem coisas que são, mas assim, é o aprendizado do grupo, é o aprendizado desse pessoal, é o aprendizado desse ambiente, mas pra você vai florescer, continua, não para, tá? Tá uma coisa aqui de não parar, não se controla, não puxa o freio, não, porque ninguém tá fazendo, blá blá blá, não faça isso, faça a sua parte, tá? Tem uma coisa que vai sair pra você, tá? Tem algumas pessoas aqui que até é uma coisa de saúde, supõe, mas porque eu tô num grupo, todo mundo tá tomando esse tal remédio, mas não melhora, sabe? E aí eu tô tomando, tô desanimando. Continua tomando, porque existem vários fatores. Tem fatores para essas pessoas que isso não vai funcionar, mas pra você vai, entendeu? Tô falando, cada um tem o seu negócio, então assim, faz a sua coisa ao seu modo. Você tá fazendo as coisas de um jeito, e essas pessoas têm alguma coisa, algum fator que elas não estão prestando atenção e que elas talvez não queiram prestar atenção e nem estejam prontas para isso ainda, mas que você já consegue, você já pode, tá?
Então, assim, tem uma coisa que continua, vai fazendo, tá saindo pra você. Tem alguma coisa que que tá destinada a você, que você tá esperando há muito tempo, tá? Que tá no teu caminho, que tá chegando, tá bom? E tem eu senti aqui uma egrégora muito forte, assim, eu comecei a ver uma torrente que eu quase chorei aqui. Então, assim, tem uma coisa aqui muito forte, muito emocionante, inclusive, pra vocês, que vocês já não estão aguentando mais, mas esse negócio vem, tá? Mais alguma coisa para os que escolheram Shiva? Elaiai. 5 de copas. Nossa, vocês já choraram muito. Tem gente aqui que realmente é uma coisa de dinheiro, tá? Ainda existe uma certa... um certo desconforto com relação ao financeiro. E você fala, meu, de novo. Tem uma coisa que vem persistindo, né? Vem continuando, tá? Por conta de... Tem aspectos de vidas passadas aí, muito provavelmente. Às vezes você até duvida, né, do seu caráter, você duvida do que você tá fazendo, se você já aprendeu algumas coisas, se não e tudo mais, né? Tem aqui um cavaleiro de copas. Ó, tem uma coisa aqui que, assim, é como se estivesse falando, tá no final, eu sei que tá difícil, não tá fácil aí pra vocês, tá? Tem cavaleiro de copas aqui invertido, e esse cavaleiro de copas, ele me trouxe uma sensação de uma certa imaturidade, tá? Tem uma coisa que não tá em andamento aqui. É como se dissesse assim, que é como se essa energia não fosse durar, tá? Essa energia não vai durar, não vai continuar, não vai permanecer. Eu sei que é de novo, eu sei que tá acontecendo uma outra vez, eu sei que vocês estão cansados, vou colocar aqui uma alfazema nessa energia, tá muito forte essa energia de vocês precisam, se vocês puderem, tiverem acesso ao mar, vão dar um mergulho, vão até a praia, vão fazer, sabe, se tiverem alfazema em casa, sabe, borrifem pela casa de vocês, ou limpa todas as memórias de choro, de tristeza, sabe, façam um trabalho pra te auxiliar, pra te ajudar, pra cuidar da sua vida aí, tá bom? Não desmereçam os aprendizados de vocês, não desmereçam as pessoas das quais estão passando por isso, que é aprendizado de cada um. O seu era um, dessas pessoas é o outro, e nesse momento você está sendo testado na sua força, na sua resistência, sabe? E de, eu faço, e também daquela coisa de eu só faço porque eu vou receber, faça. Eu sei que você vai receber, aqui já tem uma resposta, mas continue fazendo, faça, independente, faça. Você está sendo testado aqui na sua persistência, tá bom? Então continua, cada um tá tendo seu aprendizado, não é momento de olhar pro vizinho, de olhar pro coleguinha, de falar, blá 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 blá, apontar dedo, não é o momento. O momento agora é de cada um fazer a sua parte, de cada um fazer o que deve, que cada qual vai receber o que precisa, tá? Tem alguém aqui preocupado com essa pessoa, com essa família, eu vou dar uma olhadinha aqui, tá bom? Pra vocês, pra dar uma tranquilizada no coração de vocês. E com relação a essa família, esse grupo, o que tem pra eles? A curto prazo, vai. A curto prazo, o que tem pra eles a curto prazo? Olha, tem uma coisa aqui das pessoas... tem um bloqueio de moralidade, que me veio uma coisa aqui das pessoas se desprendendo, tá? De algumas coisas que a sociedade dizem que tem que ser ou que tem que fazer. Não sei se tem uma coisa de status aqui também, uma coisa de espírito brincalhão aqui numa posição de desbloqueio equilibrado, de recuo equilibrado. Olha, tem uma coisa aqui de mais pé no chão, tá? Tem aqui uma coisa das pessoas percebendo
tinha aspectos ainda muito joviais nessas pessoas, eu acho que uma coisa de criança interior, mas tem uma coisa aqui que pode ser assim, que isso demore um pouco pra acontecer, tá? Mas aos poucos, essa imaturidade tende a se assentar, tá? Porque tem uma coisa aqui que ainda tem muita imaturidade, tem muita coisa ainda do dinheiro ou desse aspecto que a pessoa leva. Se é uma pessoa que ela não liga pra saúde, ela acha que a saúde vai ser assim a vida toda, né? E aí fica, sei lá, se maltratando, tratando o corpo de uma forma que não é muito legal. Vai bater alguma coisinha, tá? Não vai ser muito rápido isso, tá? Porque a viagem do 8 de paus veio invertida, então assim, tem uma coisa que a médio e a longo prazo, essas pessoas, esse grupo vai começar a perceber que não dá pra ficar brincando com isso, tá? Tem uma coisa aqui, deixa eu ver esse bloqueio de moralidade. Essa moralidade bloqueada, não entendi. Uma coisa aqui do fardo. Tem uma coisa aqui de aprender a não sobrecarregar alguém. Então, eu não sei, assim, que tipo de coisa, parece que tem alguma coisa sobre responsabilidade, sobre aprender a não ser um peso na vida de alguém. Tem uma coisa aqui que é assim, que seria o certo, por exemplo, não, mas meu pai devia me ajudar. Mas... e tem umas coisas das leis aí, né? Porque fulano tal tinha que me ajudar, porque eu não... Tem uma coisa aqui que, assim, é como se no certo... E aí, vamos lá. E tem uma coisa aqui que é muito assim, eu não tô falando, gente, sobre gente que precisa de você pra viver, precisa de você, realmente precisa, tá? Mas tem uma coisa aqui de uma energia assim... de que o certo seria as coisas serem assim, mas na verdade não, porque a pessoa já é adulta e já dá pra estar fazendo as coisas por si só. Então tem uma coisa aqui, não, mas é porque que deveria ser assim, né? Principalmente enquanto criança. Não, porque quando eu era criança as pessoas tinham que ter me ensinado tal coisa. Tá bom, mas você já tá adulto, já sabe até nomear essa tal coisa que você deveria ter aprendido, então por que agora você não faz? Se você já é um adulto. Então agora busca por você, agora dá teu jeito, dá teus pulos, se vira. Então tem uma coisa aqui de entendendo que os aspectos infantis precisam estar na vida, mas assim, tem hora que a gente tem que dar uma segurada e entender que é o adulto agora que vai tomar conta. Mas tem uma coisa aqui que vai demorar ainda um pouco de tempo. Pra você, as coisas vão melhorar, tá? As coisas tendem a cessar, tem algo que realmente não tá andando, não tá fluindo, mas isso tende... esse processo tende a acabar, tá? Isso não vai mais continuar acontecendo com você. Mas existem pessoas que ainda vão precisar patinar em alguns aspectos que são importantes para que elas aprendam isso, tá? Para elas entenderem a não colocar a responsabilidade da vida delas nas mãos dos outros, tá? Eu vou pegar aqui uma mensagem pra vocês de Shiva, tá? Shiva, uma mensagem para as pessoas que escolheram o seu grupo, por gentileza. Receba a proteção para se afastar do negativo. Há um escudo de luz defendendo você com a força de Shiva, tá? Tem alguma coisa aqui que tá reverberando no teu campo, que tá de alguma forma segurando. Claro que, obviamente, que você tinha congruência, tá? Então, assim, mas é que você continua fazendo o seu trabalho e você tá num outro grau de aprendizado nesse momento com relação a esse grupo, tá? Então, você vai conseguir fazer as coisas mesmo parecendo que não, tá? Então, assim... me veio a palavra equidade aqui, tá? Isso vai ser de acordo ao que cada um tá precisando aprender, tá? Se você quiser tirar uma fotinho aqui, tá? Fique à vontade.
Bom, gente, espero ter ajudado. Para quem vai continuar nos próximos vídeos, seja muito bem-vindo. Para quem vai esperar o próximo signo, estamos a te aguardar. Um beijo. Opção número 2, Brahma, criação. Vamos lá. Esse aqui eu senti de pegar um outro deck. Vou pegar esse aqui das bruxas. Divino superior, criador de tudo que é, eis-me aqui. Os portadores do signo de câncer. Gente, que forte o signo de câncer aqui. Como assim, gente? Signos de água. Divino superior, criador de tudo que é, eis-me aqui. Que os portadores dos signos de água que escolheram a opção de Brahma precisam saber nesse momento. Rei de espadas. Três de espadas. Dez de ouros. Carta do Sol. Gente, tem uma coisa aqui sobre vocês vão se adequando aos papéis, tá? Que fazem sentido pra vocês. Mas tem uma coisa aqui sobre o esclarecimento de alguma coisa que vocês precisam saber. É interessante, é como se tivesse... Eu não sei se vocês estão lidando com uma pessoa que muito clara, ou se vocês são pessoas muito claras. E por algum motivo essa pessoa meio que se fechou pra você, ou vocês estão numa postura agora mais fechadas com relação a alguma pessoa. Tem uma coisa aqui, quando a gente fala sobre... Tem uma coisa aqui que também que veio de ex, tá? Eu não sei se vocês trazem alguma ferida emocional de algum ex e tá projetando na família de vocês ou no relacionamento novo de vocês, tá? Tem uma coisa aqui que é pra você dar uma olhada. Tem uma coisa aqui sobre... tem alguns sentimentos que não foram bem assimilados. Quando a gente fala da rainha de espadas, a gente fala... sobre uma pessoa que sofreu muito, né, pra chegar onde ela chegou. E aqui a gente tem um rei de espadas, que é alguém que já superou as coisas que passou, né, porque a gente tem sai da rainha de espadas e vai para um rei de espadas, né. Então, assim, essa pessoa consegue usar das experiências que teve, do que passou e trazer pra expressão, né. Então, assim, quando a gente fala de rei, a gente fala da expressão, do que a gente faz no externo, né.
E as rainhas, eu até falo que é a nossa energia de lua, né? Que é a energia como a gente lida internamente com as circunstâncias da nossa vida. Então tem uma coisa aqui que é como se essa pessoa já soubesse lidar, ou como se você já tivesse as ferramentas necessárias para lidar com esse tipo de algo, a traição, ressentimento, ou algo que a vida tem te trazido, tá? Que na verdade era para te trazer uma ferida e algo assim, mas que você já sabe lidar. É interessante aqui, porque assim, se você está lidando com uma pessoa que traz isso, é uma pessoa que já tem o domínio, ela já sabe falar assim, olha, eu sei onde isso vai dar aqui e eu não vou perder meu tempo com isso aqui, porque eu tenho a minha família, eu tenho as minhas coisas, eu tenho coisa para dar conta, então eu não posso ficar preso nesse tipo de situação da minha vida, né? Então eu já sei lidar com isso aqui é muito pequeno. Então é uma pessoa que meio que ela passa por cima desse tipo de coisa para poder dar conta da própria vida e da própria família. Se você, né, tá passando por isso aqui, eles estão falando a mesma coisa pra você, tá? Pra você utilizar dessa sua bagagem pra lidar com isso, passar por cima do que você precisa passar e dar atenção realmente ao que de fato importa, tá? Tem uma coisa aqui sobre falta de clareza, tá? Que essa situação aqui você resolve com clareza, sem mimimi. Aqui que eles estão falando pra você não levar essas questões pro seu trabalho, tá? Tem coisas aqui que não fazem sentido você comentar no trabalho, tá? Ou se você tem alguém aqui também achando que essa pessoa tá descontando isso no trabalho, e essa pessoa não. Não tem. Tem uma coisa assim de nem pensar nisso no trabalho, tá? Tem assim, tem uma coisa que é até sobre o pensamento, tá? É sobre o pensamento. O ideal é você nem pensar nisso no trabalho. Arrependimento. Tem alguma figura aqui que já passou dessa fase? Já se tem uma coisa aqui, assim, sabe aquela coisa do 50% e 50%? Olha, eu fiz isso e me arrependo, e já seguiu. E tem uma coisa que é assim, você se arrependeu, mas assim, se você ainda não conseguiu seguir em frente, né? Se arrependa e vai vivendo, porque é como se você tivesse... Tem uma coisa assim, que enquanto você tá esperando, é que a vida não para pra você consertar os caquinhos, tá? Então assim, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto você vai se curando ali, se arrependendo e tudo mais, vai fazendo, vai vivendo a vida. É como se você tivesse desassossegado, né? Com algum tipo de coisa. Mas aqui o que vai deixar você bem é trazer clareza para a situação. Tem uma coisa meio assim,
tem uma fala que é uma fala que a gente deve lidar com narcisistas, né? E quando eu falo de narcisismo, eu falo da gente mesmo, porque a gente tem uma parte nossa também que ela quer muito ser vista, né? Que ela quer ser o centro das atenções. E essa parte nossa, quando eu não acho assim, suponho, eu lido com questões da minha vida que eu procuro não entrar em conflito direto com os meus irmãos, porque assim, tem os arquétipos, né, na vida, e tem esse arquétipo que quer ser o centro das atenções, né, de uma forma tanto positiva quanto negativa, né. E aí, isso, por mais que você tá fazendo, você formiguinha fazendo sua vidinha, existe um controle, acima de controle, de controle, de controle, que vai controlando todas as pessoas. Então, quando você briga e discute com o seu irmão, que você tá vivendo ali, você tá lutando com seu irmão, que tá lutando com as mesmas ferramentas que foram entregues a eles por outros, né, que estão acima e acima e acima. Então, assim, quando você fica perdendo tempo, se você vai chegar ao ponto... Gente, isso é o que eu penso, e aí como a minha cabeça funciona, tá? Suponho, se eu, Sabrina, por exemplo, tiver que lidar com uma pessoa que eu tenho que ficar cheia de coisas mentais, estratégias, não sei o que, ela corto. Se eu tiver que ficar falando mal de alguém e convivendo com essa pessoa diariamente, eu corto. Eu não falo mal, porque isso vai alimentar a minha própria sombra. Entende? Então, assim, eu não faço isso. Então, tem uma coisa aqui que é sobre você entender e lidar com a vida do jeito que ela é. Então, assim, pô, eu fiz um troço aqui, não deu bom. Essa pessoa não tem obrigação de me perdoar e eu não tenho obrigação também de ficar a vida inteira tentando, né, fazer com que essa pessoa me perdoe. Então, vida que segue. Se essa pessoa seguir o caminho dela, eu sigo o meu também. Ou, né, a partir de hoje eu vou seguir meu caminho, poxa, eu fiz isso aqui, a pessoa, entendeu o que eu tô querendo dizer? Tem coisa que não, já aconteceu coisa comigo que a pessoa falou, não te perdoo. Eu falo, tá bom, só não quero ficar, se você me quer na sua vida ainda, então não fica toda hora tocando nisso aqui, porque, né, ou eu sigo a vida, ou eu fico sem esse fantasma. Então, assim, né? Então, assim, a gente tem que saber lidar com as consequências das coisas que a gente faz, né? Nem sempre a gente vai ser perdoado, nem sempre a gente vai conseguir perdoar, nem sempre a gente vai, né? Mas, assim, o máximo que você puder não ficar cultivando esse tipo de coisa na sua vida e na vida do outro, melhor. Então, assim, se é uma pessoa que eu vou ter que ficar falando mal, ter que ir lá no meu trabalho, ficar metendo pau nessa pessoa, ou não parar de pensar nisso, porque essa pessoa deveria ser assim, ser assado, corta. Corto. As pessoas tá me atrapalhando muito, corto. Não é uma coisa assim, não tô falando assim que você tem que, né? Mas assim, você sabe, tem gente que você tem que conviver, mas tem a certo ponto. Não tem que dar, né? Suponha, se essa pessoa ela convive com você todo dia, você trabalha com ela, tem que ver ela todo dia. Você não pode dar acesso emocional pra ela, não, tudo bem. Eu vou lá e falo bom dia, boa tarde, boa noite, eu lido com essa pessoa porque eu preciso, eu respeito, eu trato com respeito. Você pode ver assim, quando você tem um afastamento, uma coisa que se chama distância saudável. Quando essa distância ela chega num ponto saudável, não tem a interação tóxica, porque é natural. Então você tem que conviver com a pessoa para que a saúde seja natural. Então, se não tá saudável, é que tá perto demais. Ah, mas eu me distanciei um pouco mais. Ficou saudável quando eu consigo pensar, essa pessoa tem as coisas dela, entendeu? Começou a julgar, tá perto demais. Mas eu não falo com essa pessoa. Você dentro tá dando espaço demais. Ou tá querendo entrar, ou tá querendo invadir demais. Entendeu? Porque às vezes você não fala com a pessoa, mas você tá lá querendo saber o que a pessoa tá sentindo, tentando interpretar, tentando não sei o que lá, olhando carta, procurando. A pessoa tá com a porta fechada, e você vai ficar com aquela sensação de desprezo, de abandono, de alguém que foi, sabe? Isolamento e blá blá blá. Então, assim, às vezes a pessoa não tá com você ali, mas tá com você. Você dorme e acorda com aquela pessoa. Então, assim, precisa, sabe? Entender que isso existe também. Então, tá julgando muito, tá muito perto.
conseguiu pensar bem dessa pessoa, conseguiu pensar com relação a essa pessoa do mesmo jeito que você lida com as suas próprias questões, conseguiu, entre aspas, ter empatia, né? A pessoa tá lá, eu ia falar uma palavra, né? Mas conseguiu ter empatia, essa pessoa deve estar passando por aí chegou num ponto ok. Parou de falar mal dessa pessoa, parou de sentir necessidade, a distância saudável funcionou. Enquanto não tiver, enquanto a pessoa estiver sendo assunto negativo, essa pessoa não está sendo inspiração, você não está sendo inspiração para essa pessoa, vocês só estão se maltratando e falando mal, não tá errado, não tá bom, entendeu? Então assim, você tá debaixo das mesmas leis que essa pessoa. E quanto mais você faz algo com relação a essa pessoa de negativo, você tá criando karma pra você. Tudo que vai, volta, é bumerangue. Vai voltar. Se você não tá conseguindo plantar coisas boas com relação a esse alguém, segue sua vida. Deixa essa pessoa em paz. Entendeu? Se você fica alimentando ciúme, inveja, blá, 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 um monte de coisa que você depois vai ter que colher, porque tudo tem que voltar pra sua frequência de origem. Algumas pessoas ainda são mais bobinhas, né? Que elas não sabem, né? Quando eu falo bobo é no sentido do arquétipo do tarô mesmo. A gente não sabe. Mas tem outras que sabem e elas já falam logo: devolva ao remetente com consciência anexada. Beijinho. E a pessoa vai lá e recebe de volta. Assim. Tá? Vejam com quem vocês estão lidando, como vocês estão lidando, por que vocês estão lidando ainda com certos tipos de coisa. Muitas coisas aqui são por ego. E tem uma coisa que a gente fala, que eu tinha falado e não concluí, que é sobre uma fala que a gente lida com narcisistas. Eu lido comigo mesma com relação a essa frase. Nós dois sabemos o que aconteceu. Às vezes eu não vou falar com a pessoa, não vou falar. Mas a pessoa sabe o que aconteceu. Então, nós dois sabemos o que aconteceu, ponto. A pessoa fica com a verdade dela, você fica com a sua verdade, e aí é cada um 50-50, cada um lida com as consequências do que aconteceu. E isso quebra qualquer ego. Se é você que tá com o ego lá em cima, você vai ter que engolir. Você mesmo fala pra você: nem todo mundo eu lido, tem gente que eu não lido. E aí a pessoa tá ocupando muito espaço dentro de mim ainda, aí eu falo, frasezinha: nós dois sabemos o que aconteceu. Se eu tiver com o ego lá no alto, vai doer, mas dói e passa. Dói e passa. E se a outra pessoa, você consegue falar: nós dois sabemos o que aconteceu. Acabou. Não tenta me manipular, não tenta tentar me convencer do contrário, não tenta. Às vezes a pessoa não vai conseguir falar pra pessoa, às vezes você já cansou, você não vai falar nada. Mas internamente você fala, ou se é por mensagem, você fala em voz alta, sem mandar mensagem: nós dois sabemos o que aconteceu. Não tenta mais me manipular, não tenta. Que agora, a partir de agora, você segue na sua vida, na sua verdade. Se você quiser continuar sendo assim, beijo de luz. Se não quiser, também problema seu, que não é da minha conta, eu também não quero saber. Bom pra você se você melhorar, porque não vai mudar nada na minha vida. Entendeu? Então assim, tenta lidar. Eu não sei com quem que você tá lidando, mas eu vejo que é uma coisa que exige clareza, tá? Ou você tá lidando com uma pessoa muito clara, ou você precisa ser uma pessoa mais clara, trabalhar isso em você, tá? De trazer mais clareza pra sua vida, ou você precisa também lidar com aspectos seus narcísicos, ou você precisa entender que essa pessoa também tem os aspectos dela, e você vai ter que lidar. Então, tem uma coisa aqui que é só a clareza que vai fazer você sair desse desassossego, tá bom? E trazer justiça pra sua própria vida, tá? Então, assim, inclusive você tá trazendo justiça, mas se você tá falando mal, se você tá trazendo irritabilidade, se você não se deixa em paz, é o que você tá trazendo de volta pra você. E dependendo de quem for essa pessoa, né, aí é imediato, né? Outras pessoas ainda ficam também com aquilo no campo, ficam sentindo e tudo mais, né? E daí depois de um tempo colhe. Mas tem outras pessoas que é papum, né? Então tem gente que eu sei que faz até magia, tá? Que a pessoa manda de volta. A pessoa mandou, a pessoa manda de volta. Faz, acende lá e manda. Então assim, não sei com quem vocês estão lidando, tá? Mas cuidem de vocês. Se vocês tiverem que ficar falando mal das pessoas,
ficarem, tá? Porque são teus irmãos e estão lidando com as mesmas ferramentas que você. E quem controla você tá controlando teu irmão também. Então, assim, você quer mesmo ficar lutando com uma coisa invisível que não é sobre pessoa? Tem uma coisa acima que você tá viajando aí, entendeu? Então, assim, não são pessoas, tá? Sistemas. Gente, um grande beijo, sucesso e até a próxima. Número 3, Kamadeva. Opção número 3. Vamos lá. Divino Superior, Criador de tudo que é, eis-me aqui. Os portadores dos signos de água que escolheram a opção número 3 precisam saber com relação a esse momento da vida deles, deles. Um cavaleiro de copas numa posição de recuo equilibrado. O que mais? Um rei de espadas. E um 2 de paus numa posição de avanço. Os enamorados. Gente, tem alguém aqui, eu senti já de começo que poderia ser uma leitura amorosa, né? Por conta do escrito amor. Não tenho certeza, tá? Mas pode ser alguém que você tem algum afeto por conta da carta de Kamadeva e dos enamorados aqui também, tá? Mas o que eu tô entendendo é que tem uma pessoa aqui que é um rei de espadas. Um rei de espadas não é uma pessoa que acredita em promessa vazia, tá? Tem alguém aqui que por algum motivo já entendeu e aí tá com dúvida se não chega nessa pessoa. E aí eles estão falando, não chegue nessa pessoa, tá? Parece que vocês iam fazer um movimento que ia dar errado pra vocês, tá? O cavaleiro de copas é um cavaleiro que tem muito de fazer promessa que não consegue cumprir, tá? E não que vocês sejam esse tipo de pessoa, mas é que se você for chegar nessa pessoa, você tem que ter muita certeza de que você dá conta do que você tá falando, tá? Porque o rei de espadas é aquele tipo de pessoa que você prometeu um negócio pra ele, ele não vai esquecer. Ah, mas você não falou tal... Ah, mas não deixa pra lá. É uma pessoa que não vai gostar disso, entendeu? Então, assim, se você é uma pessoa mais emocionada e tudo mais afetuosa, você precisa entender com quem você tá lidando. E essa pessoa é uma pessoa, assim, que se escolhe em primeiro lugar. Cavaleiro de copas. Três de espadas. Eu não sei se é uma pessoa do passado ou uma pessoa que você em algum momento magoou, prometeu alguma coisa, não conseguiu cumprir. Me veio uma coisa muito, quando caiu esse cavaleiro de copas assim, me veio muita coisa sobre promessa vazia. Você já decepcionou essa pessoa ou essa pessoa já se decepcionou com alguém parecido com você, tá? O diabo. E a carta do eremita no recuo. A carta da estrela. Não sei se vocês estão lidando com uma pessoa do signo de Capricórnio, ou que tem muito forte Capricórnio no mapa, ou uma pessoa com a personalidade capricorniana mesmo, que workaholic, que trabalha e tudo mais. Que gosta muito, né, de trabalhar. Uma personalidade não é pão, queijo, é isso, acabou. Não sei, que você tá lidando com uma pessoa muito... Só deixa eu tirar uma dúvida. Não sei se vocês estão lidando também com alguém que tem...
coisa aqui, que é uma pessoa que ela não se permite ser manipulada nem por ela mesma. Uma pessoa que já conhece as próprias limitações. E assim, como eu posso dizer? Essa pessoa insiste em fazer as coisas dela, entendeu? Tipo, é uma pessoa assim, que ela não já sabe, eu tô sentindo dor, foda-se, desculpa, vou fazer com dor mesmo. Não sei o que lá, vou fazer assim mesmo. Então assim, é uma pessoa que não... que se você for dar desculpinha, essa pessoa ela tem as próprias desculpas, e ela não lida com as próprias desculpinhas, ela vai lidar com as suas próprias desculpinhas. Eu não sei que vocês estão tentando convencer e conquistar aí, tá? Quem é essa pessoa, mas é uma pessoa meio difícil, assim, de cair numa lábia, tá? É que assim, um cavaleiro de copas indo falar com o rei de espadas é uma pessoa muito despreparada. E ainda não recua assim, é uma energia de uma pessoa que tem... que até tem, tá? Porque como aqui tá numa posição de equilíbrio, é uma pessoa que até tem um certo feeling de saber, não vou falar com essa pessoa agora. Até tem isso, tá? Não posso deixar de dizer que tem. Mas... tem um que é assim de... aqui eu não sinto, vou falar a verdade, eu não sinto de vocês insegurança, tá? Não sinto de vocês, assim, uma certa insegurança. Eu sinto até uma segurança pra chegar, pra conversar, pra falar e tudo mais. Mas é uma pessoa que tá pronta pra passar a espada. Sobre esse 3 de espadas, o prodígio. Você vai ter que ser muito assertivo com essa pessoa. É que assim, é como se você, ou uma pessoa que lidou com essa pessoa, eu não sei se você foi premiado, assim. Você escolheu a pessoa a dedo pra fazer algo que você não deveria fazer. Parece que você mexeu exatamente com a pessoa certa pra te dar o aprendizado que você precisava aqui. Você fez exatamente o que essa pessoa não gosta. Sabe quando a gente escolhe de dedinho assim? Uniduni. Você escolheu certinho. Você falou, essa pessoa aqui que eu vou fazer tal coisa. Você mexeu com a sombra, com algo que essa pessoa detesta, assim. Ou essa pessoa já aprendeu a lidar com coisas que ela detesta. Já dominou. E nem ela mesma se convence de fazer alguma coisa contrária quando ela faz a escolha. Então assim, não sei se vocês aprontaram aí, tá? Eu tô sentindo que tem alguém que tá com esperança ainda de reaver alguma coisa com essa pessoa ou de conquistar essa pessoa, tá? O crepúsculo. Isso pode estar até no nível inconsciente de vocês, tá? A retribuição. Por algum motivo, ou você tá tentando a imortalidade. Tirar algo infinito dessa pessoa, no sentido assim, nossa, eu sei que essa pessoa gosta de mim, ou eu gosto dessa pessoa também, eu queria tanto que ela soubesse, sabe? Tem uma coisa assim que é infinita, aquela coisa que a gente sente pela pessoa, fala, não importa o que aconteça, eu sempre vou gostar desse alguém, ou então, não importa o que aconteça, eu sei que essa pessoa nutre um carinho por mim, independente de qualquer coisa. A situação que eu vejo aqui, gente, por agora, eu não sei mais pra frente, eu não sei em uma outra leitura, eu não sei se eu vou visitar esse campo em algum momento, em outra vez. Mas nesse momento aqui, é como se fosse uma pessoa que tivesse assim, eu sei o que eu quero, eu sei pra onde eu tô indo, eu tô focando principalmente em questões profissionais aqui, em questões de que essa pessoa, da matéria, tá? Questões da matéria que essa pessoa precisa dar atenção aqui. Como tá numa posição equilibrada, eu não tô vendo que é uma coisa desregulada, que é uma coisa de ganância, tá? Eu vejo que é uma pessoa ambiciosa, não tô vendo ganância aqui, tá? Então é uma pessoa assim que tá
Mas eu vejo que vocês estão tendo boa vontade, que vocês querem muito retribuir, até que de forma inconsciente, sabe? A pessoa, nossa, eu queria tanto retribuir o que essa pessoa fez por mim, ou eu queria tanto que ela soubesse que eu me arrependi, ou eu queria tanto que essa pessoa soubesse que eu queria entregar algo realmente de valor para essa pessoa. Eu queria tanto mostrar, né, os sentimentos que eu tenho no meu coração, né, o quanto eu amo essa pessoa e tudo mais, né? Eu queria entregar algo sólido, até vejo alguma coisa assim, tá, ó, que vocês sentem realmente um carinho por essa pessoa e tudo mais, mas essa pessoa que eu tô vendo aqui é uma pessoa que tá bem ali, que se escolheu, e que assim, se você um dia for voltar a ter contato com essa pessoa, você precisa ser muito assim, eu diria assertivo, mas não, essa pessoa ela não aceita bajulação, nem manipulação, nada. Ou não é, entendeu? Sabe? Ah, mas eu não fiz, eu não falei. Ah, mas eu não... Essa pessoa não é assim. Porque quando ela tem esses problemas que você tá citando, ela faz do mesmo jeito. Então, assim, tem uma coisa aqui que é uma pessoa bem difícil, tá? Mas eu vejo que tem amor na leitura de vocês. Eu vejo, assim, que... eu vou até ver aqui. Tem alguma coisa que esse Rei de Espadas gostaria de falar pra essa pessoa? Ou, né, se você, esse Rei de Espadas... Eu tô vendo aqui vocês, assim, seguindo o caminho de vocês, assim. Vamos lá. Quem tá lidando com esse Rei de Espadas tem algum conselho aqui pra dar? Generosidade. Eu não sei se vocês foram pessoas que eram canguinhas, assim, né? No sentido de avarentos, tá? No afeto, avarentos no dinheiro, avarentos no amor. Essa pessoa, ela vai ver o teu desempenho na entrega, né? O quanto você entrega, como que você entrega. Essa pessoa não é uma pessoa que ela se convence por palavras, tá? É um Rei de Espadas, gente. Rei de Espadas não me convence, ele é o rei das palavras. Né? Você quer convencer uma pessoa aqui que domina isso, então não tem como, tá? Então você não é uma pessoa convencida, é uma pessoa que ela vai lidar e prestar atenção na tua ação, no que você tá fazendo, no que você entrega, tá? Então esse é o caminho. Se vocês vão voltar a se relacionar, eu não sei, tá? A avareza. Por enquanto, gente, essa pessoa vai continuar nessa posição de não entregar nada pra vocês, tá? Ela vai só observar. Então, eu não sei com quem vocês estão lidando, se vocês podem esperar, né? Porque assim, vida que segue, né? Você se arrependeu, se arrependeu. Agora, ou você tem carinho por essa pessoa, ou cada um vai pro seu caminho, você aceita e tudo mais. Agora, se você ainda quer tentar alguma coisa com relação a essa pessoa, não tá falando aqui pra você falar alguma coisa, né? O Cavaleiro de Paus tá numa posição de recuo e numa posição certa, tipo, o melhor agora é assim, tá? Tarô não é sentença, tá? A gente tá lendo a energia do momento, então, no momento, a energia é essa. Não tente algo diferente e até uma coisa do sentimento de vocês. Eu não sei se vocês faziam sempre esperando uma retribuição. E aí aqui eles estão pedindo generosidade. Então você dá sem olhar a quem. E eu também, isso aqui pode ser também sobre a vida, tá? Sobre a própria vida e sobre os seus próprios mentores. Pode ser que a vida tenha te servido em muitos aspectos, o tempo inteiro. E a vida tá lá ultimamente, caramba, não pinga nada na minha... Sabe? Tá difícil. E a vida tá falando, tá bom, agora é a tua vez de entregar. E eu quero saber eu quero sentir, né? A vida vai começar a retribuir quando você começar a entregar sem olhar a quem, né? Porque parece que você não aprendeu assim, né? Qual que é o grande aprendizado dessa pessoa?
O Ás de Paus. É o impulso inicial. Parece que você não é uma pessoa que tem o impulso inicial, proatividade. Não nasce em você fazer de primeira, sabe? Você não é uma pessoa que... Interessante isso, porque isso pode atrapalhar você na sua vida. Porque assim, se a gente tá falando nesse aspecto, né, mais assim, não colocar pra uma pessoa, porque a gente pode estar falando de amor, a gente pode estar falando do amor primordial, pode estar falando da fonte, né? Se você não é uma pessoa, que decide, por exemplo, né, vou fazer tal coisa, você não sai do lugar. Você sempre fica sendo reação, né? Você sempre reage, você nunca age. Então a vida tá tentando também te entregar mais do que você tá fazendo. Porque assim, se você entrega, não, a partir de hoje eu vou ser assim, eu vou agir assim, a vida consegue te retribuir. Agora quando você só é consequência, entende? Se você só é uma pessoa que reage às circunstâncias, você nunca vai ter o fruto daquilo que você mesmo fez. Então a vida tá querendo saber o que você quer. O que você quer da vida? O que você quer fazer? O que você quer? Você quer isso aqui mesmo? Ou você tá fazendo isso aqui só pra eu te dar isso aqui? Ou você tá fazendo isso aqui porque você sabe que quando eu te faço isso aqui... Tá, mas você é autônomo. Autonomia. O que a vida tá querendo te ensinar nesse momento é autonomia. O que vem de você? O que nasce de você? O que você planta? Tem várias sementes. Que semente você vai plantar? Que fruto você quer colher? Parece que você só responde ao que as pessoas fazem. Essa pessoa fez pra mim, também eu vou fazer pra ela. Tá, mas e você? O que você faz pro outro fazer pra você? Então você tá recebendo o resultado nesse momento do que você tá fazendo pro outro, né? E talvez você não esteja gostando muito, né? Tem a carta do diabo. Você tá nesse momento entrando em contato com a sua própria sombra, tá? E esse é perigoso, a carta do diabo, porque a ambição é legal, a ganância não é, né? Então, assim, a ganância é você querer tudo, né, pra você, né? E a ambição, não, você querer algo específico, né? Então, veja aí como é que você tá lidando com a sua vida, tá bom? Vou deixar você com você aí, porque você dá conta, tá? Vamos lá. Mensagem de Kamadeva pra vocês. Tome a decisão de ser feliz, nada nem ninguém poderá impedi-lo de sê-lo. Você tem o poder para alcançar a felicidade. Receba a ajuda de Kamadeva. Ó, que bonitinho. O amor primordial querendo te servir. É isso. Sejam felizes, amados, amadas e amados. Gente, muito obrigada por assistirem, pela atenção, por estarem por aqui. Até o próximo vídeo, tá bom? Beijão.